Olá, aqui é Mauara Scorsato e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o consumo excessivo de sódio pelos brasileiros. Então, nós temos uma recomendação no consumo de sódio que é de 2.000 miligramas ou 2 gramas de sódio por dia, o que equivale a 5 gramas de sal de cozinha. Porém, nós estamos consumindo pelo menos 2 vezes mais do que a recomendação. Mas quanto tem de sódio em 1 grama? Esse sachêzinho aqui tem 1 grama de sal. Então, ele contém 400 miligramas de sódio. 5 sachêzinhos desse já seria o suficiente para toda a quantidade de sódio que nós precisamos ao dia. Só que tem um pequeno detalhe. Além do sódio, do sal de adição, que contém essa proporção de cada 1 grama de sal, 400 miligramas de sódio, existe o sal presente naturalmente nos alimentos. Então, praticamente todos os alimentos têm alguma quantidade de sódio. E os alimentos industrializados, que muitas vezes são uma verdadeira bomba de sódio. Só para ter uma ideia, se nós precisamos de 2.000 miligramas de sódio ao dia, um macarrão instantâneo tem mais de 1.000 miligramas. Se você consumir só ele, é praticamente toda a quantidade de sódio ao dia. Outro alimento industrializado que tem muito sódio são aquelas sopinhas de pacotinho, que tem muita gente que prepara na caneca e aí fala assim, nossa, estou me cuidando, eu não quero engordar, e aí toma aquela sopa de pacotinho. Só que na verdade provavelmente vai reter um pouco de líquido, né? Porque um belo prato de comida ia ser muito mais interessante, porque um dos equilíbrios muito importantes no organismo é o equilíbrio entre o sódio e o potássio. Então, se nós consumirmos um pouco menos de alimentos ricos em sódio e consumirmos mais alimentos ricos em potássio, esse equilíbrio vai se ajustando de uma forma muito melhor. Então, para os indivíduos hipertensos, por exemplo, não basta focar só em reduzir o consumo de sal, de sódio. Tem que focar em aumentar o consumo de potássio, porque isso vai ajudar o melhor controle da pressão. E dentre os alimentos ricos em potássio, nós temos os feijões, batata, banana, mamão, são várias as frutas, peixes, praticamente todas as hortaliças. Então, assim, é aquele prato colorido mesmo, que é sempre uma boa opção. Voltando à questão dos alimentos industrializados, o importante é realmente tentar reduzir o consumo desses alimentos, tentar consumir o mínimo possível. Então, aqueles salgadinhos prontos de pacote, aqueles tabletes de caldos de várias marcas que você adiciona lá na sua comidinha, isso é totalmente desnecessário. Nós temos uma riqueza de temperos naturais incríveis, né? E às vezes a pessoa nem se dá conta do quanto ela consome de sódio por dia. E hoje eu vou mostrar para vocês uma receita muito fácil que eu costumo indicar para os meus pacientes, que é um sal de ervas. Então nós vamos preparar. A sugestão desse sal é que você prepare na sua casa e que você utilize no lugar do sal comum que você usaria para preparar os alimentos. Então tem algumas opções. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos separar a mesma quantidade que nós vamos colocar de sal, nós vamos colocar de orégano desidratado, de salsinha desidratada e de manjericão desidratado. A ideia é que seja feita a receita com 3 partes de temperinhos desidratados, temperos secos, e 1 parte de sal. Então, você bate todos esses ingredientes no liquidificador e guarda normalmente no potinho fechado e usa no lugar do sal comum. Só que você tem que usar a mesma quantidade que você usaria do sal, porque aí sim
você vai estar, ao invés de consumir 4 vezes só o sal, uma só vai ser sal, as outras 3 vão ser de tempero. Então você já vai reduzir para 1/4 o teu consumo do sal de adição. E uma outra sugestão também é que você varie, pode usar cebolinha desidratada, pode preparar um só de alecrim, então coloca 3 partes de alecrim para uma de sal, e aí você baixa isso no liquidificador e usa, porque o alecrim é mais forte, então é um tempero que tem que ser usado especificamente para alguns pratos. Pode fazer uma outra receita com tomilho desidratado também. E essas opções, elas são para que você no dia a dia já reduza o sal de adição, certo? Além disso, você tem que tomar cuidado em reduzir também aquele sal dos alimentos industrializados. Então, toda vez que você for comer alguma coisa, olha o teor de sódio, porque aí lá toda a tabelinha nutricional tem o teor de sódio e você pode até comparar entre as marcas, ou então você vai falar, nossa, eu preciso só de 2.000 miligramas de sódio por dia. Já está presente em uma série de alimentos, mas se você for comprar alguma coisa que já tem ali 400 miligramas, que já tenha 1.000 miligramas, você já vai saber que isso é muito, né? Principalmente dependendo da porção. Se você vai comer um pouquinho assim de uma porção que é grande, ou se você vai comer, por exemplo, o pacote inteiro, como é o caso, geralmente, de um macarrão instantâneo, de uma sopinha pronta de pacote. É isso. Vamos à receita? Então, vamos à receita. 1 medida de sal, 1 medida de orégano desidratado, 1 medida de salsinha desidratada e 1 medida que é cebolinha desidratada. Poderia ser manjericão, fica uma delícia. Importante é usar o mesmo recipiente. Eu estou usando xícara de café. Se você quiser usar meio copo de cada, 1 copo de cada, 1 xícara de chá de cada, pega os ingredientes, coloca no liquidificador. Você pode usar, eu estou usando também sal grosso, mas pode usar qualquer outro sal. Coloca os ingredientes e bate. Apenas isso. Está pronto o sal. Só colocar ele num potinho fechado e utilizar no lugar do sal comum. Ele fica dessa forma, ó. Um salzinho verde, e aí você guarda fechadinho e utiliza normalmente. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês aproveitem essa receita de sal de ervas, preparem aí na sua casa e deixem guardado. Você pode utilizar para preparar a receita, pode ser o sal marinho, pode ser quem gosta de usar sal comum, como quiser. Porque o mais importante é que a proporção vai ficar... Você não precisa se prender em uma receita. Hoje nós preparamos com a quantidade que eu tinha em casa, então eu fiz proporcional aos temperinhos que eu tinha, eu coloquei a quantidade de sal. Se você mora numa família grande e precisa preparar mais, você pode usar 1 xícara de chá de sal, 1 xícara de chá de orégano desidratado, 1 xícara de chá de salsinha desidratada, 1 xícara de chá de manjericão desidratado, e aí você vai variando também os temperos para ir mudando o sabor, certo? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!